Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Débora Pereira, eu sou professora da área de comunicação e marketing, trabalho nessa área como professora há mais de 20 anos. Minha graduação foi em comunicação social, trabalhei numa emissora de TV como produtora, depois fui trabalhar na área de marketing e para isso fiz uma pós em marketing, depois fiz um mestrado na área de consumo e finalmente fiz um doutorado de novo em comunicação e semiótica. Então, a minha área de especialização é comunicação e marketing. Para a aula de hoje, eu preparei algumas noções de produto e serviço que eu acho que são bastante interessantes para incentivar vocês a se sentirem curiosos e irem atrás de maiores informações a partir daquilo que a gente vai estar conversando na aula de hoje. Então, eu trouxe para vocês, primeiro, a noção do que é um produto, né, ou um serviço. Então, tanto produto quanto serviço, eles existem para atender aquilo que a gente chama de dor do nosso cliente, né? Então, é uma necessidade, é um desejo que ele tem de alguma coisa, e o produto ou o serviço existem exatamente para satisfazer essa necessidade que esse cliente apresenta. Quando a gente pensa nisso, a nossa ideia de produto se amplia bastante. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, por exemplo, que um produto pode ser desde um carro a uma caneta, né, que a gente chamaria de bens físicos, até uma viagem, uma hospedagem no hotel, a participação no evento, pessoas, sem dúvida nenhuma, pessoas são produtos, principalmente hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê bastante pessoas se divulgando como produtos, né, vendendo ideias, vendendo cursos, vendendo conceitos, ou até mesmo produtos como maquiagem e outras coisas que a gente encontra com bastante frequência, e até ideias, né? Então a gente percebe que a noção de produto é uma ideia bastante ampla. O que a gente chama de produto, ele tem inúmeros níveis. Então, na verdade, a gente chega a 5 níveis principais, que é o que eu vou trazer para a gente conversar na aula de hoje. Então, o primeiro nível de produto é o que a gente chama de benefício central. O benefício central de um produto é aquilo que é fundamental, que é, em última instância, aquilo que realmente o cliente está comprando para resolver o seu problema ou o seu desejo, né? Então, por exemplo, quando você pensa na hospedagem, né, uma hospedagem num hotel, que pode ser desde um hotel mais simples, uma pousada, até um hotel super sofisticado, de 5 estrelas, não importa. Em última instância, o que o cliente está buscando é o que a gente chama de o mínimo ali, o benefício central, que é um pernoite, né, que é o descanso, que é ele poder ficar naquele quarto para ter uma noite de descanso, né, para ele passar aquela noite. Quando a gente evolui um pouquinho, a gente vai para o que a gente chama de produto básico. O produto básico já é esse benefício central inicial que a gente viu, que é este pernoite, né, esse descanso, acrescentado de alguma coisinha. Quando você para pensar e você compra o pernoite no hotel, evidentemente que você está comprando um quarto de hotel com uma cama. Nem passa pela nossa cabeça que você vai abrir a porta do quarto do hotel e não vai ter uma cama, tá? Entretanto, esta cama, né, este mínimo, vamos dizer, que tem que ter no hotel, é o que a gente chama de produto básico, que já é um avanço daquilo que a gente chamou de benefício central, que é só o pernoite. Se você pensa nesse produto básico e avança um pouquinho mais, a gente vai para o que a gente chama de produto esperado. E o produto esperado já vem com uma série de atributos, de condições que são aquilo que a gente espera quando compra o pernoite num quarto de hotel. Então, além da cama, a gente espera que a cama esteja arrumada, que as toalhas que estão no banheiro estejam limpas, né? Então, assim, é o mínimo que se espera. Então, óbvio que a cama é o básico, é o essencial. Essa cama tem que ter um colchão, vamos dizer assim, né? Então, você tem ali o produto básico, que é a cama, que é o fato de ter a cama no quarto, de ter o lençol. Agora, o esperado é que o lençol esteja limpo, porque pode ter a cama e pode ter o lençol e o lençol não está limpo. Então, o esperado é que este lençol esteja limpo, que a toalha que está no banheiro disponibilizada também esteja limpa, tá? Então, isso já seria o produto esperado. O que a gente chama já de produto ampliado, que já é o quarto nível de produto, já seria exceder as expectativas desse cliente.
Então, como é que a gente pode exceder a expectativa desse cliente? A gente pode oferecer para ele alguma coisa um pouquinho além. Por exemplo, o serviço de quarto. Tá? Então, um serviço de quarto que ofereça ali para ele, sei lá, a possibilidade de fazer uma refeição rápida, comer um sanduíche ou um café da manhã, não importa, mas que ele tenha ali um serviço de quarto que ofereça alguma possibilidade de alimentação para ele. Então aí já é ampliado, porque é além do quarto minimamente. Você está oferecendo uma cozinha, um serviço de cozinha para ele poder ter uma refeição, nem que seja um sanduíche, uma coisa mais básica, tá? E aí, o último nível, que seria o quinto nível, seria o que a gente chama de produto potencial. O produto potencial já vai para um pouco mais de sofisticação, porque a ideia dele já é diferenciar você dos outros, tá? E quando a gente pensa, por exemplo, em hotel ou em pousada, você vai se diferenciar dos outros que são parecidos com você, óbvio, né? Porque é evidente que há uma diferença gritante entre uma pousada mais básica e um hotel 5 estrelas. Então, não é disso que a gente fala quando fala em produto potencial. A gente fala, por exemplo, de hotéis 5 estrelas e hotéis 5 estrelas se diferenciando entre si. Tá? Então, o que é que um hotel pode oferecer que o outro não oferece? E que isso para o cliente faça diferença, porque também não adianta você oferecer qualquer coisa que o cliente vai dizer, mas isso não me interessa. Então, tem que ser alguma coisa que o cliente olhe e fala, puxa, isso é legal. Então, por exemplo, num hotel mais sofisticado, você pode deixar uma garrafa de vinho para o cliente quando ele chega, uma garrafa de champanhe, se ele estiver celebrando alguma ocasião especial, ou uma cesta de frutas de boas-vindas, né? Então, tudo isso